O milionário fica em choque ao ouvir a mendiga negra enterrada viva revelar segredo. Victor nunca imaginou que uma manhã comum em sua mansão no coração da metrópole vibrante poderia virar do avesso em segundos. A vida dele, cheia de festas, carros caros, jantares finos e viagens de luxo, parecia perfeita. Mas no fundo, havia um vazio que nenhum cheque gordo ou sorriso falso preenchia. Até que a TV ligada na sala chamou sua atenção por uma reportagem que parecia saída de filme de terror. Na tela, uma mulher magra, suja, com o rosto marcado pela luta diária das ruas, falava com voz trêmula. A legenda estampava: Maria, a mendiga que sobreviveu a um enterramento vivo. Vídeo tremido, ângulos pegando a terra, a mão dela raspando o fundo do caixão, enquanto a câmera quase desmaia de tanta urgência. O público podia quase sentir o cheiro úmido da cova, o apavoramento escorrendo pelos olhos dela. Victor engoliu seco quando Maria contou, com um choro preso na garganta, que tinha sido. Era um chamado, como se as ruas gritassem para ele ouvir. A história de Maria não parava por aí. Com um suspiro rouco, ela contou sobre um empresário poderoso, homem que Victor admirava, seu mentor na escalada insana até o topo, que agora se mostrava um inimigo cruel, disposto a tudo para manter certos segredos enterrados. Um homem que não hesitaria em destruir qualquer um que ameaçasse sua imagem ou fortuna, e que talvez estava diretamente envolvido no tormento de Maria. Na tela, o rosto de Maria se transformava em uma máscara de dor e fúria contida. Os olhos dela, negros e profundos, fixavam algo bem além da câmera. Uma história que parecia sussurrar no silêncio da noite caótica da cidade. Era um segredo que brotava do passado e ameaçava explodir na vida confortável e falsa de Victor. O sinal da TV estalava. As ruas abaixo da mansão continuavam apressadas, indiferentes. Victor ficou parado. A adrenalina fazia o peito apertar, como se uma mão invisível esmagasse seu coração. E o que isso tem a ver comigo? As perguntas rachavam sua mente. Ele sentiu o chão se quebrar sob seus pés, como se aquele segredo fosse um monstro prestes a engolir tudo. O silêncio que se seguiu depois da última frase da reportagem foi ensurdecedor. Fora do alcance da câmera, murmúrios começavam a crescer. Isso é verdade? Ele vai investigar? Vai acabar em fogo? Eram vozes que atravessavam a tela e grudavam no peito de Victor. Ele sabia que a vida que ele conhecia podia estar prestes a mudar para sempre. Aquele mistério enterrado no passado da cidade, naquela mulher silenciosa, era uma bomba pronta para explodir, e ele estava sentado no fogo. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor estava paralisado, a mente a 1000 por hora. O eco das palavras de Maria ainda ressoava em seus ouvidos. E aquela repórter não ajudava em nada. O que mais poderia estar escondido? Que ligação poderia haver entre ele e aquela mulher sofrida? A adrenalina fazia seu coração martelar, e ele podia sentir o suor escorrendo pelas costas. Antes que pudesse processar tudo, o telefone tocou. A vibração tremia em sua mão. Ele atendeu sem olhar, convicto de que era alguma ligação comercial. Mas a voz que respondeu fez seu corpo gelar. Era Roberto, seu mentor, a figura que sempre admirou, um pilar de seu sucesso. Victor, precisamos conversar, agora! A urgência na voz de Roberto era palpável. Antes que ele pudesse discutir, Roberto continuou. Eu sei o que você viu. Não é segurança, Victor. Não é seguro. As palavras saíam atropeladas, como se ele estivesse numa corrida contra o tempo. Victor sentiu um frio na espinha.
O que Roberto sabia? A sensação de que o chão se abria sob seus pés era insuportável. Roberto, você tá falando da mendiga? O que você tem a ver com isso? Uma pausa. Um silêncio inquietante. Então a resposta finalmente chegou, arrastada e cheia de peso. Maria, ela não é quem você pensa que é. A verdade é, ela é minha irmã. As palavras dele reverberaram como uma explosão em sua mente. Roberto, o empresário que sempre o guiou e inspirou, tinha uma conexão com a mulher que estava lutando pela sobrevivência nas ruas. Como podia ser? Não, isso não é possível. Ela é uma mendiga. Victor mal conseguia respirar. A reviravolta era muito intensa. Não, não chame ela assim. Você não sabe a verdade. Roberto estava em um estado de caos. Ela foi separada de mim quando éramos crianças. Ficou com a família errada, e eles a deixaram para morrer. Agora, o que eu construí, tudo pode ruir por causa disso. Se isso vazar, tudo que eu construí, nosso legado, está em perigo. Victor se viu arrastado para um turbilhão de emoções. Ali estava a mulher que havia passado por horrores inimagináveis, tentando lutar contra um sistema que a havia esmagado. E por outro lado, seu mentor, o homem que o ajudou a alcançar tudo, tinha um passado carregado de segredos. Roberto, você precisa contar tudo. Não posso acreditar em nada disso, não agora. A urgência em sua voz vinha de um lugar profundo, uma mistura de medo, raiva e compaixão. Ele queria saber mais, mas enquanto falava, a TV começava a transmitir novamente o depoimento de Maria. Os olhos de Victor se fixaram na tela. O ar ficou denso quando ele notou que algo estava diferente. As expressões de Maria estavam mais intensas, uma fúria que parecia se expandir a cada palavra. Eu sei quem me enterraram. Eu sei dos segredos. A verdadeira história vai vir à tona. A adrenalina subiu como um tiro. E ali, a conexão final, a última peça do quebra-cabeça começou a fazer sentido. E então, como um péssimo truque de mágica, a tela piscou e, de repente, um novo nome apareceu. Um nome que Victor conhecia bem. E você, Victor? Você não vai escapar dessa. Você fez parte de tudo isso. Sabe que sim. Um choque percorreu seu corpo. O mundo ao redor dele ficou em câmera lenta. Todas as festas, os jantares, os encontros com Roberto, tudo fazia parte de algo maior. Algo que ele não quis ver. O peso do segredo se transformou em uma lâmina afiada, cortando através da sua vida feita de mentiras. Victor sentiu o mundo girar. A verdade, aquela verdade que ninguém queria enfrentar, estava prestes a emergir das sombras. E a única luz que podia iluminar tudo isso era a mulher que havia sido enterrada viva. O que estava por vir? Ele não tinha a menor ideia, mas sabia que precisava agir. Agora. Um grito ecoou da TV. Aventura e perigo estavam prestes a colidir. O que você vai fazer, Victor? Ele finalmente perguntou para si mesmo, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Victor sentiu sua cabeça girar. As palavras de Roberto, revelando a ligação com Maria, ecoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Ela é minha irmã. A frase o deixou paralisado, mas não havia tempo para processar aquilo. O calor da verdade o cercava, e a TV continuava a transmitir os gritos de Maria. E você, Victor, você não vai escapar dessa. A tela piscou, e ele sentiu um frio na espinha. Como assim ele estava envolvido? O choque virou uma onda de calor em seu rosto. Uma sensação de desespero que quase o derrubou. Roberto, o que você quer dizer? A voz falhou, mas uma determinação surgiu. Ele não podia simplesmente ficar ali, parado, esperando a tempestade. Eu preciso da verdade. Victor, escute. Não é apenas sobre nós. Há muito mais em jogo. A voz de Roberto soava agora como um aviso. De repente, a porta da mansão se abriu com um estrondo. A figura de um homem alto e encapuzado irrompeu na sala, interrompendo a conversa. O coração de Victor disparou. O que você quer? O homem avançou, e a expressão em seu rosto era uma mistura de rage e desespero. Você precisa escolher um lado, Victor.
Maria possui uma informação que pode destruir tudo. E não estou falando só do seu legado. É muito mais profundo. Quem é você? Ele sentiu o suor escorrendo pela nuca. O que sabe sobre ela? Eu sou quem a salvou dos que a enterraram, o homem gritou. Se não agir agora, será tarde demais, e uma noite inteira jogada à terra vai ser a menor das suas preocupações. As palavras impactaram como um soco. Victor piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Maria não era apenas uma mendiga. Ela era um símbolo de algo muito maior. As implicações da história dela poderiam desmoronar tudo o que ele conhecia. O que você quer dizer com isso? Eles a deixaram morrer porque ela sabia demais. E Roberto? O homem hesitou. A transformação de seu olhar indicava terror. Roberto está mais envolvido do que você imagina. Ele não é quem você pensa que é. Victor olhou para Roberto, que parecia ter levado um soco no estômago. O mundo ao seu redor começou a desmoronar. O quê? Como você pode? Quando Maria foi levada, você não estava lá. Ninguém estava. Mas eu vi tudo. O homem se aproximou. Você precisa decidir, Victor. Proteger a verdade ou deixar que tudo desmorone. Maria está prestes a expor tudo, e se não ajudar, será você o próximo na linha de frente. As paredes eram como altas colunas desmoronando ao seu redor. Victor balançou a cabeça, confuso. O que ele testificaria se a conexão com Maria e Roberto fosse mais do que ele podia imaginar? Com um movimento brusco, ele olhou nos olhos de Roberto. O que você escondeu de mim? O ambiente ficou tenso e a pressão aumentava. O homem encapuzado recuou, mas não antes de lançar um olhar cheio de significado para Victor. Lembre-se, a verdade tem muitas faces. Escolha sabiamente. E com um último olhar, o homem saiu apressadamente. Victor estava sem palavras, a confusão girando como um furacão. O silêncio se seguiu, mas não era um silêncio conveniente. Era o tipo de silêncio que fazia o mais forte arrepios descerem pela espinha. Ele tinha a sensação de que estava sentado em um barril de pólvora, esperando o inevitável estopim. Roberto, o que você escondeu? Ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Mas a resposta não veio. A noite estava apenas começando, e Victor percebeu que cada passo que ele tomasse agora podia levá-lo a um destino desconhecido e aterrador. A verdade de Maria não era apenas sobre ela, era sobre todos que estavam envolvidos. E a última revelação, a maior de todas, ainda estava por vir. O que ele faria agora? Victor sentiu sua cabeça girar. As palavras de Roberto ecoaram em sua mente, pesadas como um fardo. Ela é minha irmã. A frase parecia ter cortado a sala como uma faca afiada, e o silêncio, denso, deixava a tensão palpável. O que isso significava? Como a vida dele se entrelaçava com a daquela mulher, uma mendiga perdida nas ruas? Ele precisava de respostas. Roberto! A voz falhou, mas a determinação começou a brotar. Ele não podia ficar parado. O fervor da verdade invadia seu ser, e a urgência clamava por ação. Assim que virou-se para perguntar mais, a porta da mansão se abriu de forma abrupta, interrompendo o pensamento. Um homem, alto e encapuzado, entrou com pressa, olhos brilhando de desespero. Victor, você precisa me ouvir! O homem exclamou, quase gritando. Victor recuou, a adrenalina disparando em seu corpo. Quem é você? O que quer? Não temos tempo. O homem disparou, fechando a porta atrás de si. Maria, ela não é apenas sua ligação com Roberto. Ela é a chave para algo muito mais sombrio. Como assim? Que chave? A pulsação no peito de Victor aumentava, uma combinação de medo e curiosidade. Você não sabe o que está acontecendo nessa cidade, o que a sua família tem feito. Maria é parte de um jogo de poder que envolve pessoas que você jamais imaginou. E você, Victor, está no meio disso. Um pensamento rápido passou pela mente de Victor. Ele estava confuso, mas a ideia de que havia mais em jogo o deixou terrivelmente curioso. Por que você está aqui, então? O que você quer de mim?
A máscara de urgência no rosto do homem se desfez em angústia. Por que não posso lutar sozinho? Eles estão vindo. Eles já sabem que você descobriu. Se não agir agora, não só você, mas sua vida inteira irá se desmoronar. Victor respirou fundo, tentando processar tudo. Ele estava diante de um desconhecido, mas o olhar intenso do homem dizia que a situação era real. Tudo ao seu redor parecia tremer nas bases. O que está acontecendo? Não posso explicar tudo, mas precisa saber. Houve um acordo, sua família e o empresário que você admira. O homem hesitou, como se as palavras queimassem na língua. Roberto não é quem você pensa que é. Ele não é um mentor. Ele é parte de algo monstruoso. Ele teve um papel na vida de Maria, e não é o que você acredita. A verdade selada começou a se desdobrar. Monstruoso? O horror gelado se espalhou pelo corpo de Victor. Ele olhou para Roberto, que agora estagnara como se estivesse em choque, igual ao que ele sentia. Isso não faz sentido. A verdade é mais estranha que a ficção, Victor. Roberto não te contou que sua família tem um histórico com desastres, com pessoas desaparecendo. O rosto de Roberto virou uma máscara de pânico. Basta, você está ultrapassando limites. A verdade te libertará, mas você precisa escolher um lado. O homem se aproximou, a urgência crescendo. Maria pode ser a única que poderia detê-los. Você precisa decidir. Vai protegê-la ou se alia a Roberto e a essa mentira? O impacto explodiu em sua mente. Era como se todas as cartas do baralho estivessem caindo, revelando um jogo de interesses que ele nunca soube que estava jogando. E se eu não tomar uma posição, o que acontece então? Nesse momento, o estrondo ressoou lá fora. O vidro da janela quebrou com um estalo, e um grupo de pessoas armadas invadiu a mansão. O caos tomando conta. Vem, temos que sair! O homem gritou, puxando Victor. Mas antes que pudesse mover-se, sentiu um golpe forte nas costas. O chão se moveu sob seus pés. Quando ele caiu, havia uma confusão de gritos e tiros, e Victor sentiu a mão de Roberto agarrando seu braço, desesperadamente tentando erguê-lo. Mas a dor e o medo tomaram conta, e foi ali, no meio do caos, que a real natureza das relações começou a se desvelar. Ele viu o olhar do homem encapuzado cruzar com o de Roberto. Foram segundos, mas eram segundos pesados com traição. O que todos escondiam ali. Os segredos começaram a juntar-se, formando um mosaico de dor e traição que agora ameaçava consumir Victor. Ele ficou paralisado, vendo as sombras na porta, as vozes chamando, o desespero crescendo. O que você vai fazer, Victor? Ele nem sabia mais em quem confiar, nem qual lado escolher. A verdade tinha múltiplas faces, e a linha entre amigo e inimigo nunca foi tão tênue. Quando os tiros ecoaram novamente, a última coisa que viu foi o rosto de Roberto, contorcido entre a firmeza. Foi então que Victor entendeu. Não só sua vida estava em jogo, mas tudo o que ele acreditava. E a luz que poderia salvar ou destruir estava bem atrás daquela mulher enterrada viva. A pergunta pairava no ar. Seria ele capaz de enfrentar a verdade que estava prestes a explodir? Victor estava paralisado, o pesadelo se desenrolando diante dele. Os tiros ecoaram e a sala se transformou em caos. O homem encapuzado gritou para que ele saísse, mas algo o impediu. Os olhos de Roberto estavam fixos na direção da entrada, como se algo tivesse golpeado com uma verdade insuportável. Eles vão matar todos nós, o encapuzado exclamou, puxando Victor para se mover. O pânico passou pela mente de Victor como um relâmpago, mas algo dentro dele se rebelou. Esperem, o que está acontecendo realmente? Antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão sacudiu a mansão. Vidros se estilhaçaram e a onda de choque fez Victor cair. O chão parecia tremer sob ele. Quando se virou, a visão da porta despedaçada tomou conta do ambiente. A entrada estava em chamas, detalhes da cena em uma frenética dança de chamas e fumaça. O homem encapuzado puxou Victor, mas ele estava paralisado. O horror diante dele era insuportável. E então,
No meio do caos, alguém gritou: Victor! A voz era clara, quase familiar. Ele virou a cabeça rapidamente. Com o coração na garganta, reconheceu o rosto da mulher que ele menos esperava ver. Era Maria, a mendiga chamada por todos de invisível. Mas ela não estava suja ou desamparada. Ela estava vestida com roupas elegantes, o cabelo perfeitamente arrumado. A mulher que ele pensava ser apenas uma sobrevivente das ruas estava ali, firme, cheia de um poder que não parecia humano. Maria, como você... As palavras ficaram presas na garganta dele. Não há tempo. Ela gritou com uma intensidade que fez o peito dele apertar. Você precisa saber a verdade sobre tudo isso, Victor. O homem encapuzado fez uma expressão de espanto. Você não deveria estar aqui, eles vão... Cale-se! Maria cortou sua fala com um gesto. O olhar dela era de fúria e determinante. O que você ouviu sobre mim não é verdade. Eu não sou só uma mendiga. Meu passado está interligado com o seu de uma forma que você não imagina. Roberto ficou em choque, a expressão dele misturando perplexidade e medo. Mas você não deveria. Eu sou a herdeira da fortuna que ele esconde. Maria apontou para Roberto, e a sala inteira pareceu congelar. As palavras caíram como uma bomba. A herdeira, todos os segredos? Naquele momento, Victor sentiu tudo desmoronar. O que ele soubera nunca mais seria o mesmo. E mais, Maria continuou, agora com um tom grave. Roberto destruiu minha vida. Ele fez parte de uma conspiração para me apagar do mapa, para que sua reputação e seus negócios não fossem ameaçados. Ele é o verdadeiro monstro. Victor sentiu como se o chão tivesse sumido. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Não, isso não. Pode ser verdade. Ele olhou para Roberto, procurando alguma confirmação. Mas o homem, agora pálido e suado, mal conseguia olhar nos olhos de Victor. Maria avançou, o olhar decidido. E aquele passado que você estava prestes a descobrir? Todas as sombras da sua família? Somos todos parte de uma história muito maior de traição. Algo que você precisa enfrentar. A explosão de hoje é apenas o começo. Se não agirmos agora, todos os nossos segredos vão vir à tona. E não só nós, Victor, mas tantas vidas inocentes vão se perder. As palavras dela ressoaram como uma sirene dentro de sua cabeça. Ele olhou para o encapuzado, depois para Maria, a mente em uma tempestade. O que significava tudo isso? Daria para lutar contra Roberto? O homem que sempre admirou poderia ser um traidor. Mas antes que pudesse decidir, um novo estrondo estremeceu a casa, e a sensação de que algo ou alguém se aproximava rapidamente os atingiu. A fumaça enchia o ar e as chamas começaram a se espalhar. Vá! Maria gritou, e a urgência em sua voz era como um comando. E então, outra reviravolta. O encapuzado puxou um dispositivo do bolso, um controle remoto, e as luzes na sala apagaram. Ele se virou e, com uma voz calma, mas cheia de poder, disse: Está na hora de escolher, Victor. O que você vai fazer? A verdade ou a mentira? O escuro tomou conta, e cada um estava preso em seu próprio destino incerto. Victor sentiu o peso das escolhas sobre os ombros, e o caos os engoliu. O mistério se intensificava, e a única coisa que sabia era que a luta apenas começava. O escuro dominava o ambiente, as chamas dançavam, e o ar estava cheio de fumaça, um calor sufocante. O homem encapuzado olhou nos olhos de Victor, que estava trêmulo, lutando para colocar suas ideias em ordem. Maria estava ali, imponente e confiante, enquanto Roberto parecia um papel amassado, seu semblante pálido. Victor, não podemos ficar aqui! Maria gritou, sua voz cortando o caos. O homem encapuzado acenou, puxando Victor pela mão. Vamos! As pessoas que vieram atrás de Maria não vão parar! Victor hesitou. Era um turbilhão de emoções. Ele queria acreditar nela, mas a imagem de Roberto, seu mentor, sempre forte e firme, estava gravada em sua memória. Mas Maria, a imagem dela quando estava na TV, a luta que tinha travado, tudo voltava à sua mente.
Mas e Roberto? Você não pode me deixar com ele. A expressão de Maria se endureceu. Roberto não é quem você pensa que é. Ele está por trás de tudo isso. Não, isso não pode estar acontecendo. A negação saiu involuntária. A fumaça começou a queimar seus olhos. E o pânico tomou conta. Com um movimento rápido, o homem encapuzado ativou um dispositivo de controle em sua mão e uma luz brilhante acendeu no ambiente, revelando uma ala escondida da mansão que Victor nunca tinha visto. Atrás dela havia um caminho escuro, mas seguro. É por aqui! Venham! O homem gritou enquanto puxava Victor e Maria em direção à passagem. Mas antes que pudessem correr, uma figura conhecida interrompeu o avanço. Era Roberto, com um olhar de desespero. Fiquem onde estão. Você não sabe com quem está lidando, Victor. Roberto, você precisa me dizer a verdade. Victor gritou, a voz tremendo. O que você escondeu sobre Maria? O que você realmente fez? O empresário hesitou. As palavras estavam presas. Então, de repente, algo estrondoso aconteceu. As paredes se sacudiram e o teto começou a rachar. Uma sombra se ergueu atrás de Roberto. Uma figura compacta e ameaçadora. Era uma mulher alta e sombria, com um olhar gélido. Ela vestia uma túnica negra. Seus olhos brilhavam como lâmpadas em meio à escuridão. Tarde demais, Roberto. Agora você não pode mais esconder. O coração de Victor disparou. Quem é você? Ele perguntou, mal conseguindo formar as palavras. A mulher sorriu, mas não havia nada de amigável em seu sorriso. Eu sou Clarice. Eu sei tudo sobre vocês. Os segredos que sua família construiu. Os crimes que encobriram. E Maria? Ela se virou para a mendiga, e o olhar que compartilhou entre elas foi como um choque elétrico. Ela não é apenas uma sobrevivente. Ela tem uma ligação com tudo. E você, Victor, está prestes a descobrir. A verdade está prestes a vir à tona e você fará parte dela. Victor sentiu a realidade desmoronar. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, os joelhos quase cederam. Com um gesto dramático, Clarice apontou para Maria. Ela não é só irmã de Roberto. Você foi escolhido, Victor. Você faz parte da linhagem que detém o verdadeiro poder que eles estavam escondendo. A herança não é só de dinheiro. É muito mais que isso. O quê? O grito de Victor ecoou na sala. Ele olhou rapidamente entre Maria, Roberto e Clarice. Toda a sua vida virava um quebra-cabeça. E agora ele tinha apenas algumas peças. A figura encapuzada se moveu para trás de Victor, segurando o braço dele. Você não sabe o que isso significa. As consequências desse serão devastadoras. E se você não fizer uma escolha logo, tudo o que você conhece vai ruir. A tensão no ar era palpável. O pânico enchia a sala, enquanto as chamas crepitavam rondando os cantos. Roberto estava visivelmente abalado, a expressão dele misturando raiva e insegurança. Clarice, você não pode fazer isso. Não entenda mal, Victor. Mas as palavras de Roberto pareciam vazias. A revelação começava a moldar um novo caminho na mente de Victor, e dúvida se infiltrava como um veneno. Se tudo o que acreditou estava se desintegrando, o que viria a seguir? E qual seria sua verdadeira posição em tudo isso? Victor, a escolha é sua. Clarice provocou com uma voz aveludada, cheia de poder. Você vai se juntar a nós ou ficar ao lado de um mentiroso? Ele olhou para Maria, a mulher que lutou contra a morte, sua vida toda mudando a cada palavra. A decisão estava prestes a ser feita, mas em meio ao fogo e ao caos, a certeza se esvaiu. O que ele escolheria poderia decidir seu destino e revelar verdades que nem mesmo ele estava preparado para enfrentar. O escuro dominava o ambiente, as chamas dançavam e o ar estava cheio de fumaça. Um calor sufocante. O homem encapuzado olhou nos olhos de Victor, que estava trêmulo, lutando para colocar suas ideias em ordem. Maria estava ali, imponente e confiante, enquanto Roberto parecia um papel amassado, seu semblante pálido. Victor, não podemos ficar aqui! Maria gritou, sua voz cortando o caos. O homem encapuzado acenou, puxando Victor pela mão. Vamos! As pessoas que vieram atrás de Maria não vão parar! Victor hesitou.
Era um turbilhão de emoções. Ele queria acreditar nela, mas a imagem de Roberto, seu mentor, sempre forte e firme, estava gravada em sua memória. Mas Maria, a imagem dela quando estava na TV, a luta que tinha travado, tudo voltava à sua mente. Mas e Roberto? Você não pode me deixar com ele. A expressão de Maria se endureceu. Roberto não é quem você pensa que é. Ele está por trás de tudo isso. Não, isso não pode estar acontecendo. A negação saiu involuntária. A fumaça começou a queimar seus olhos e o pânico tomou conta. Com um movimento rápido, o homem encapuzado ativou um dispositivo de controle em sua mão, e uma luz brilhante acendeu no ambiente, revelando uma ala escondida da mansão que Victor nunca tinha visto. Atrás dela havia um caminho escuro, mais seguro. É por aqui! Venham! O homem gritou enquanto puxava Victor e Maria em direção à passagem. Mas antes que pudessem correr, uma figura conhecida interrompeu o avanço. Era Roberto, com um olhar de desespero. Fiquem onde estão. Você não sabe com quem está lidando, Victor. Roberto, você precisa me dizer a verdade. Victor gritou, a voz tremendo. O que você escondeu sobre Maria? O que você realmente fez? O empresário hesitou. As palavras estavam presas. Então, de repente, algo estrondoso aconteceu. As paredes se sacudiram e o teto começou a rachar. Uma sombra se ergueu atrás de Roberto. Uma figura compacta e ameaçadora. Era uma mulher, alta e sombria, com um olhar gélido. Ela vestia uma túnica negra. Seus olhos brilhavam como lâmpadas em meio à escuridão. Tarde demais, Roberto. Agora você não pode mais esconder. O coração de Victor disparou. Quem é você? Ele perguntou, mal conseguindo formar as palavras. A mulher sorriu, mas não havia nada de amigável em seu sorriso. Eu sou Clarice. Eu sei tudo sobre vocês. Os segredos que sua família construiu, os crimes que encobriram. E Maria? Ela se virou para a mendiga e o olhar que compartilharam foi como um choque elétrico. Ela não é apenas uma sobrevivente. Ela tem uma ligação com tudo. E você, Victor, está prestes a descobrir. A verdade está prestes a vir à tona. E você fará parte dela. Victor sentiu a realidade desmoronar. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. Os joelhos quase cederam. Com um gesto dramático, Clarice apontou para Maria. Ela não é só irmã de Roberto. Você foi escolhido, Victor. Você faz parte da linhagem que detém o verdadeiro poder que eles estavam escondendo. A herança não é só de dinheiro. É muito mais que isso. O quê? O grito de Victor ecoou na sala. Ele olhou rapidamente entre Maria, Roberto e Clarice. Toda a sua vida virava um quebra-cabeça. E agora ele tinha apenas algumas peças. Mas antes que pudesse processar tudo, Clarice avançou, segurando o pescoço de Roberto com uma mão firme. Você pensou que poderia escapar, não é? Você me traiu, e agora isso terá consequências. Victor observou com olhos arregalados. Um aperto no peito. A tensão estava insuportável. Roberto, é verdade? O que ela está falando? Uma leveza estranha se apoderou do ar. Roberto começou a se expandir. Seu corpo parecia ganhar força de forma sobrenatural. Não posso deixar que você lembre dessa vida, Victor. Você não entende. Então, como um balde de água fria, Clarice sorriu, sua expressão revelando um poder cruel. A verdade, querido irmão. Você não queria que ele soubesse, mas é tarde demais para esconder. Victor congelou. O olhar de Clarice agora revelava mais do que vingança. Havia um sentimento de posse e controle. Em uma fração de segundo, a realidade de Roberto se transformou em um pesadelo. Você é minha irmã? A pergunta ecoou através da sala e o choque afetou a todos como uma onda. Clarice, com um sorriso cruel, não hesitou. Sim, e você não é só um mero humano. O legado da nossa família é mais profundo do que apelar para o bem. Somos criaturas de poder. O mundo parou. Victor olhou em volta, lutando contra a confusão. Isso não pode ser real. O que realmente são?
A urgência tomou conta dele, um nó na garganta. Ela sorriu de novo, revelando garras afiadas. Não há como voltar atrás agora, Victor. A escolha que você fará aqui e agora determinará o destino de todos. Naquele momento crucial, o chão sob eles estremeceu novamente, e tudo começou a escurecer rapidamente. O grito da verdade explodia, e Victor ficou sem reação. Ele estava prestes a perder tudo, e o que se escondia nas sombras poderia ser mais aterrorizante do que qualquer um deles poderia imaginar. O que ele faria? A verdadeira luta estava apenas começando. O escuro dominava, e o calor das chamas envolvia tudo. Clarice estava com um sorriso arrogante, e Victor não conseguia processar o que ela disse. Você é minha irmã? A palavra ecoou dentro dele, fazendo tudo balançar. Ele olhou para Roberto, que estava pálido, os olhos transmitindo pânico e raiva. Victor, por favor, ouça. Aquilo que Clarice disse não é. Ela está mentindo. Roberto tentou se defender, mas suas palavras soavam vazias, como se o chão tivesse se abrindo sob ele. Maria, ao lado de Victor, parecia cada vez mais forte. A raiva emanava dela, e ele podia sentir a determinação atravessando o ar quente. Você precisa decidir, Victor. Não pode ficar neutro nesse jogo. As chamas dançavam e a tensão crescia mais a cada segundo. Clarice olhou de um para o outro, sua presença se transformando em um manto de poder. Este é o momento da verdade, Victor. O que você fará com isso? Victor se sentiu preso entre o medo e a necessidade de ação. Mas antes que ele pudesse decidir, uma explosão diferente aconteceu. A porta da entrada se despedaçou com um estrondo ensurdecedor. Uma onda de homens encapuzados irrompeu na sala, armados e prontos. O caos foi instantâneo. Gritos ecoaram, e tudo virou uma correria. A fumaça enchia o ar, misturando-se ao som dos tiros. Vá, rápido! O homem encapuzado gritou, puxando Maria e Victor para longe. Roberto se virou para enfrentar os invasores, e Victor viu uma faísca de determinação nos olhos dele. Mas o que poderia fazer contra tantos? Mais gritos. O ambiente estava em desespero. Victor sentiu a mão de Maria segurando firme a sua, e naquele momento tudo parecia confuso demais. Mas no meio daquele desastre, um grito se destacou. Era Clarice, e a intensidade dela fez o mundo parar. Chega! Ela gritou, e o som era tão claro que todos pararam para olhar. Clarice levantou as mãos e uma onda de energia pareceu surgir dela. Tudo ao redor congelou. Aqueles homens, armados até os dentes, pararam como se uma barreira invisível os segurasse. Quem são vocês? Interferindo em meus assuntos familiares? Clarice falou com autoridade e a sala pareceu tremer. Victor nunca viu nada assim. Era como se a verdade ficasse mais forte com cada palavra dela. Mas, de repente, um dos homens encapuzados deu um passo à frente. Você não manda aqui, Clarice. Continuaremos a caçar a herdeira até que esteja em nossas mãos. A voz era pesada, cheia de desprezo. Victor franziu a testa. Herdeira? O que essa palavra significava? Ele olhou para Maria, e os olhos dela estavam arregalados, misturados com confusão e medo. O cenário era um pesadelo, e ele começou a sentir que tudo se entrelaçava em uma única teia. Uma teia de mentiras, rivalidades e um passado que ameaçava desmoronar seu mundo. Então, como em um filme, uma nova verdade estourou, como um balão. Clarice adicionou: você é a única chave para tudo isso, Victor. Se não se decidir logo, perderá não apenas a sua vida, mas também a de todos que ama. E no fechamento daquela batalha silenciosa, Clarice olhou diretamente para ele, como se pudesse enxergar em sua alma. Se você não vir a verdade, poderá ser o mais poderoso de todos, ou o seu maior inimigo. Então uma sensação de desespero encheu o coração de Victor. Eles estavam todos em um jogo maior, e ele se sentiu perdido. Como poderia tomar uma decisão sem entender completamente? A verdade havia se tornado uma arma,
e ele estava no centro dela. Os homens encapuzados começaram a avançar, mas o medo não era mais o único sentimento. Dentro dele, aquele nó na garganta virou determinação. Eu não vou ser manipulado. É hora de parar isso. A última frase parecia ecoar no ar. Clarice, Roberto, Maria, os homens, tudo girava em torno de uma única escolha: viver a verdade ou sucumbir a ela. Que caminho ele escolheria? E que segredos seriam revelados? Mas a resposta estava escondida, longe do alcance. O que mais estava por trás dessa história? O que ele não sabia? As chamas estavam se aproximando mais e o tempo estava se esgotando. E assim, a escolha de Victor não era apenas a sua. Poderia determinar o destino de todos eles e do que eles realmente eram. O escuro dominava e o calor das chamas envolvia tudo. Clarice estava com um sorriso arrogante e Victor não conseguia processar o que ela disse. Você é minha irmã? A palavra ecoou dentro dele, fazendo tudo balançar. Ele olhou para Roberto, que estava pálido, os olhos transmitindo pânico e raiva. Victor, por favor, ouça. Aquilo que Clarice disse não é. Ela está mentindo. Roberto tentou se defender, mas suas palavras soavam vazias, como se o chão estivesse se abrindo sob ele. Maria, ao lado de Victor, parecia cada vez mais forte. A raiva emanava dela, e ele podia sentir a determinação atravessando o ar quente. Você precisa decidir, Victor. Não pode ficar neutro nesse jogo. O olhar de Clarice se tornava mais intenso, sua presença uma sombra imponente. Este é o momento da verdade, Victor. O que você fará com isso? Victor se sentiu preso entre o medo e a necessidade de ação. Mas antes que ele pudesse decidir, uma explosão diferente aconteceu. A porta da entrada se despedaçou com um estrondo ensurdecedor. Uma onda de homens encapuzados irrompeu na sala, armados até os dentes. O caos foi instantâneo. Gritos ecoaram, e tudo virou uma correria. A fumaça enchia o ar, misturando-se ao som dos tiros. Vá, rápido! O homem encapuzado gritou, puxando Maria e Victor para longe. Roberto se virou para enfrentar os invasores, e Victor viu uma faísca de determinação nos olhos dele. Mas o que poderia fazer contra tantos? Mais gritos. O ambiente estava em desespero. Victor sentiu a mão de Maria segurando firme a sua, e naquele momento tudo parecia confuso demais. Mas no meio daquele desastre, um grito se destacou. Era Clarice. E a intensidade dela fez o mundo parar. Chega! Ela gritou. E o som era tão claro que todos pararam para olhar. Clarice levantou as mãos, e uma onda de energia parecia surgir dela. Tudo ao redor congelou. Aqueles homens, armados até os dentes, pararam como se uma barreira invisível os segurasse. Quem são vocês, interferindo em meus assuntos familiares? Clarice falou com autoridade e a sala parecia tremer. Victor nunca viu nada assim. Era como se a verdade ficasse mais forte com cada palavra dela. Mas, de repente, um dos homens encapuzados deu um passo à frente. Você não manda aqui, Clarice. Continuaremos a caçar a herdeira até que esteja em nossas mãos. A voz era pesada, cheia de desprezo. Victor franziu a testa. Herdeira? O que essa palavra significava? Ele olhou para Maria, e os olhos dela estavam arregalados, misturados com confusão e medo. O cenário era um pesadelo. E ele começou a sentir que tudo se entrelaçava em uma única teia. Uma teia de mentiras, rivalidades e um passado que ameaçava desmoronar seu mundo. Então, como em um filme, uma nova verdade estourou como um balão. Clarice adicionou: Você é a única chave para tudo isso, Victor. Se não se decidir logo, perderá não apenas a sua vida, mas também a de todos que ama. E no fechamento daquela batalha silenciosa, Clarice olhou diretamente para ele, como se pudesse enxergar em sua alma. Se você não vir a verdade, poderá ser o mais poderoso de todos ou o seu maior inimigo. Nesse momento crítico, o chão sob eles estremeceu novamente e um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. A parede atrás de Clarice explodiu em pedaços, e um homem alto e imponente apareceu através da fumaça.
Seu olhar era tão frio quanto as pedras que cercavam o túmulo de Maria. Chegou o momento, Clarice. Ele disse, sua voz profunda reverberando. Vocês falharam. O plano que eu... Era Miguel, seu pai. Mas como ele estava ali? Ele havia desaparecido anos atrás e todos acreditavam que estava morto. Pai! A palavra escapuliu dos lábios de Victor, um misto de raiva e alegria. Você está vivo! Miguel não respondeu. Ao invés disso, ele lançou um olhar de desprezo a Roberto e Clarice. Vocês não foram capazes de controlar a situação. É hora de arrumar essa bagunça. As chamas iluminavam o rosto de Miguel, e algo dentro de Victor se quebrou. Ele sempre o havia visto como um herói, mas agora a verdade estava se desdobrando como uma sombra pesada. Você sabia sobre Maria? Sobre tudo isso? Miguel olhou para o filho com um desdém profundo. A verdade é que só há poder, Victor. Laços familiares não significam nada aqui. O que importa é quem controla a herança. A revelação o atingiu como um soco. A história que ele acreditava ter se desdobrado por amor e dedicação era apenas um jogo sórdido de poder. O único pai que ele admirou estava manchando suas memórias com traição. O ar ficou pesado e a tensão aumentou. Maria deu um passo à frente. Ele é um manipulador. Você não sabe a verdadeira história. Miguel sorriu, um sorriso de quem tinha tudo sob controle. A verdade é uma ilusão, minha querida. E quem controla a percepção, controla tudo. E seu irmão aqui, Victor, é meio caminho andado para o meu reinado. Victor congelou, seu mundo desmoronando. O que estava acontecendo? Ele estava no meio de uma guerra que nunca escolheu, traído por quem sempre amou. O que mais estaria oculto? E a única coisa que ele conseguia pensar era: a linha entre certo e errado, amor e traição, estava se apagando. Qualquer escolha que você fizer agora pode mudar tudo, Miguel disse, seus olhos disparando como chamas pela sala. Estou pronto. E você, meu filho? E assim, com um misto de fúria e desespero, Victor se viu no centro do caos, implorando por respostas. Como lidar com a verdade que estava prestes a explodir sobre ele? Que caminho ele escolheria e o que isso significaria para todos ali? A verdadeira batalha estava apenas começando. Victor estava em choque, a verdade pesando como uma pedra em seu peito. Ele olhou para Miguel, que estava de pé diante dele como um fantasma das suas lembranças. Você me usou! As palavras saíram com raiva e dor. A confiança que ele depositava em seu pai virou cinzas, e tudo o que parecia sólido agora se desfazia. Miguel sorriu de canto, frio e distante. Eu sempre tive um plano, filho. Você deveria entender. O poder é o que importa. A frieza na voz dele cortou mais profundo que qualquer lâmina. Maria, ao lado de Victor, não hesitou. Você nunca pensou nos outros, não é? Sempre teve suas próprias ambições. O olhar dela era uma mistura de determinação e fúria. Isso acaba agora. Clarice, ainda com ar de superioridade, olhou para os homens encapuzados, e uma onda de poder parecia emanar dela. É hora de decidir. Ela ergueu os braços, como se a sala estivesse sob seu controle, e a tensão se transformou em um silêncio carregado. Victor sentiu uma onda de adrenalina. O que ele faria? Qual é a verdade, pai? Você sabia que Maria estava viva o tempo todo? As palavras saíram como um grito. O caos da situação era imenso, mas aquele momento era crucial. Ele precisava de respostas. Miguel hesitou. A feição dele se contorceu em uma mistura de raiva e medo. Ela foi deixada para trás. Você não pode entender. A impotência se revelava em sua voz, e Victor soube que era o momento certo. Ele olhou para Maria e segurou sua mão com força. Não! É hora de a verdade se revelar. Clarice avançou, mas antes que pudesse dizer mais, a sala explodiu em luz. Os encapuzados que invadiram a mansão começaram a se mover, e os gritos ecoaram. Um deles se virou para Miguel, e a tensão foi palpável. Desça, ou nós fazemos isso do nosso jeito. Victor podia sentir a conexão entre eles.
como se as escolhas feitas ao longo dos anos o levassem a este momento. Ele olhou nos olhos de Maria e sentiu uma centelha de esperança. Nós não vamos permitir que isso continue, Miguel. Clarice sorriu, mas a expressão da vitória estava a ponto de desmoronar. Esse jogo acabou. Ela olhou para os homens e eles hesitaram. Victor aproveitou a chance. Se você controla tudo, então que tal se unirmos forças? A verdade é mais forte que qualquer poder que você possa reivindicar. O silêncio na sala era pesado. Miguel e Clarice se entreolharam, e Victor não sabia se havia conseguido ou não. O olhar de Maria era firme, e mesmo diante do caos, um pouco de força estava surgindo. Todos nós temos segredos, e o tempo de revelá-los é agora. A voz de Victor ecoou, e ele sentiu um alívio. Era sua vez de ter controle. Miguel estreitou os olhos. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, disse Victor, respirando fundo. Se afastarmos o véu, não importa o que seja, enfrentaremos juntos. Ou você quer continuar perseguindo sombras? A luz da sala era intensa. As chamas ainda queimavam ao fundo, mas havia um novo foco em meio ao caos. Clarice olhou para Miguel, sua expressão mudando. Estava dando uma chance à verdade. Talvez seja hora de parar de lutar e começar a revelar. Victor sentiu a tensão se dissipar um pouco. Ele deu um passo à frente, enfrentando o pai e a irmã, e Maria ao seu lado, pronta para enfrentar o que viesse. Agora, um novo caminho poderia se abrir. Mas a pergunta ficou no ar. A ferida era grande demais para cicatrizar? A luta estava apenas começando, e a verdade, essa força avassaladora tinha um preço. E agora? Ele perguntou baixinho, e o eco da incerteza ressoou na sala. As chamas continuavam a consumir a estrutura, mas a verdadeira batalha não estava nas chamas. Era na verdade que queimava dentro de cada um deles. A intensidade do momento era como uma onda que poderia consumir ou salvar. E Victor percebeu que, independentemente da escolha, nada faria voltar atrás. Essa luta, essa busca por quem eles realmente eram, estava longe de acabar. Agora a questão era, quem emergiria mais forte? E como eles navegariam na tempestade que se aproximava? Agora é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.